O relógio das alterações climáticas continua a consumir estas paisagens magnificentes. Aqui na Sibéria e noutros locais do globo, faz tanto frio que o solo está constantemente congelado. É conhecido como gelo perpétuo. Por baixo da superfície reside uma bomba relógio climática. O metano, um gás com efeito de estufa 20 vezes mais poderoso do que o dióxido de carbono. Se o gelo perpétuo derreter, o metano libertado poderá fazer com que o efeito de estufa se torne incontrolável, com consequências que ninguém pode prever. Estaríamos literalmente a pisar território desconhecido. A humanidade tem pouco mais de 10 anos para inverter a tendência e evitar pisar este território. A vida na Terra como nunca a imaginámos. Criamos fenómenos que não podemos controlar, desde a nossa origem, que a água, o ar e as formas de vida se encontram intimamente ligados. Mas recentemente quebramos essa ligação. Vamos enfrentar os factos. Temos de acreditar naquilo que sabemos. Tudo o que temos visto até agora é um reflexo do comportamento humano. Moldamos a Terra à nossa imagem. Temos muito pouco tempo para mudar. Como é que este século pode carregar o fardo de 9 mil milhões de pessoas se nos recusarmos a assumir as responsabilidades daquilo que fizemos sozinhos? 20% da população mundial consomem 80% dos recursos do planeta. O mundo gasta 12 vezes mais em armas do que a ajudar os países em desenvolvimento. Cinco mil pessoas morrem todos os dias devido à poluição da água potável. 1.000 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Perto de 1.000 milhões de pessoas estão a morrer à fome. Mais de 50% dos cereais comercializados em todo o mundo são usados para alimentar animais ou para produzir biocombustíveis. – 40% da terra arável está degradada. Todos os anos, 13 milhões de hectares de floresta desaparecem.
Um em cada 4 mamíferos, uma em cada 8 aves, um em cada 3 anfíbios estão em vias de extinção. As espécies estão a morrer a um ritmo 1000 vezes superior ao ritmo natural. Três quartos das zonas de pesca estão esgotados, reduzidos ou correm esse risco. A temperatura média dos últimos 15 anos foi a mais alta de que há registro. A calota de gelo perdeu 40% da sua espessura em 40 anos. Pode haver no mínimo 200 milhões de refugiados devido ao clima em 2050. O preço das nossas ações é elevado. Outros pagam o preço sem terem um envolvimento ativo. Eu já vi campos de refugiados do tamanho de cidades, estendendo-se pelo deserto. Quantos homens, mulheres e crianças serão deixados pelo caminho amanhã? Será que temos sempre de construir muros para quebrar a cadeia da solidariedade humana, separar os povos e proteger a felicidade de uns da miséria dos outros? É tarde demais para ser pessimista. Eu sei que basta um ser humano para derrubar todos os muros. É tarde demais para ser pessimista. Em todo o mundo, 4 em cada 5 crianças frequentam a escola. Nunca a educação chegou a tantos seres humanos. Toda a gente, do mais rico ao mais pobre, pode dar o seu contributo. O Lesoto, um dos países mais pobres do mundo, é proporcionalmente aquele que mais investe na educação do seu povo. O Catar, um dos estados mais ricos do mundo, abriu as suas portas às melhores universidades. A cultura, a educação, a investigação e a inovação são recursos inesgotáveis. Fazendo face à miséria e ao sofrimento, milhões de Yong provam que a solidariedade entre os povos é mais forte do que o terrível egoísmo das nações. No Bangladesh, um homem pensou o impensável e fundou um banco que só empresta aos pobres. Daqui a apenas 30 anos, terá mudado a vida de 150 milhões de pessoas em todo o mundo. A Antártida é um continente com imensos recursos naturais que nenhum país pode reclamar. É uma reserva natural consagrada à paz e à ciência. Um tratado assinado por 49 Estados fez dele um tesouro partilhado por toda a humanidade. É tarde demais para ser pessimista. Os governos tomaram medidas para proteger quase 2% das águas territoriais do mundo. Não é muito, mas é 2 vezes mais do que há 10 anos. Os primeiros parques naturais foram criados há pouco mais de um século. Abrangem mais de 13% dos continentes. Dão origem a espaços onde a atividade humana está em sintonia com a preservação das espécies, solos e paisagens. Esta harmonia entre seres humanos e natureza pode tornar-se a regra e deixar de ser a exceção. Nos Estados Unidos, Nova Iorque apercebeu-se do que a natureza faz por nós. Estas florestas e lagos fornecem toda a água potável de que a cidade necessita. Na Coreia do Sul, as florestas foram devastadas pela guerra. Graças a um programa de reflorestação nacional, estas voltaram a cobrir mais de 65% do país. Mais de 75% do papel são reciclados. A Costa Rica teve de escolher entre a despesa com o exército e a conservação do seu território. Já não tem exército. Prefere dedicar-se à educação, ao ecoturismo e à proteção da sua floresta primitiva. O Gabão é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Aplica o método do abate seletivo de árvores, não mais do que uma por cada hectare.
O relógio das alterações climáticas continua a consumir estas paisagens magnificentes. Aqui na Sibéria e noutros locais do globo, faz tanto frio que o solo está constantemente congelado. É conhecido como gelo perpétuo. Por baixo da superfície reside uma bomba relógio climática. O metano, um gás com efeito de estufa 20 vezes mais poderoso do que o dióxido de carbono. Se o gelo perpétuo derreter, o metano libertado poderá fazer com que o efeito de estufa se torne incontrolável, com consequências que ninguém pode prever. Estaríamos literalmente a pisar território desconhecido. A humanidade tem pouco mais de 10 anos para inverter a tendência e evitar pisar este território. A vida na Terra como nunca a imaginámos. Criamos fenómenos que não podemos controlar, desde a nossa origem, que a água, o ar e as formas de vida se encontram intimamente ligados, para inverter a tendência e evitar pisar este território. A vida na Terra como nunca a imaginámos. Criamos fenómenos que não podemos controlar, desde a nossa origem, que a água, o ar e as formas de vida se encontram intimamente ligados. Mas recentemente quebramos essa ligação. Vamos enfrentar os factos. Temos de acreditar naquilo que sabemos. Tudo o que temos visto até agora é um reflexo do comportamento humano. Moldamos a Terra à nossa imagem. Temos muito pouco tempo para mudar. Como é que este século pode carregar o fardo de 9 mil milhões de pessoas se nos recusarmos a assumir as responsabilidades daquilo que fizemos sozinhos? 20% da população mundial consomem 80% dos recursos do planeta. O mundo gasta 12 vezes mais em armas do que a ajudar os países em desenvolvimento. Cinco mil pessoas morrem todos os dias devido à poluição da água potável. 1.000 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Perto de 1.000 milhões de pessoas estão a morrer à fome.
Mais de 50% dos cereais comercializados em todo o mundo são usados para alimentar animais ou para produzir biocombustíveis. O relógio das alterações climáticas continua a consumir estas paisagens magnificentes. Aqui na Sibéria e noutros locais do globo, faz tanto frio que o solo está constantemente congelado. É conhecido como gelo perpétuo. Por baixo da superfície reside uma bomba relógio climática. O metano, um gás com efeito de estufa 20 vezes mais poderoso do que o dióxido de carbono. Se o gelo perpétuo derreter, o metano libertado poderá fazer com que o efeito de estufa se torne incontrolável, com consequências que ninguém pode prever. Estaríamos literalmente a pisar território desconhecido. A humanidade tem pouco mais de 10 anos para inverter a tendência e evitar pisar este território. A vida na Terra como nunca a imaginámos. Criamos fenómenos que não podemos controlar, desde a nossa origem, que a água, o ar e as formas de vida se encontram intimamente ligados. Mas recentemente quebramos essa ligação. Vamos enfrentar os factos. Temos de acreditar naquilo que sabemos. Tudo o que temos visto até agora é um reflexo do comportamento humano. Moldamos a Terra à nossa imagem.